Olá, meus queridos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam estar bem, possam ter uma ótima semana. Hoje eu gostaria de vir aqui falar sobre o pecado, sobre os pecadores. Nós somos pecadores, mas sendo pecadores que foram justificados, se somos pecadores justificados, ou seja, se fomos tornados justos, se fomos recuperados, libertados das algemas do pecado, estamos aqui para ajudar nas pessoas que precisam. Na verdade, estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam ser reconciliadas com Deus e ajudá-las na reconciliação, no processo de reconciliação com Deus. Devemos lembrar que, assim como tem pessoas que ainda estão no jugo desse mundo, nós também já estivemos. Nós também já estivemos. E devemos tratar essas pessoas com paciência, com amor, demonstrando amor por essas pessoas. Por mais que, de fato, às vezes é difícil. Eu não digo que não é difícil. Quando temos de suportar injustiças, ofensas, mas temos que saber que essa pessoa ou essas pessoas ainda não entendem a gravidade do pecado. Não entendem a natureza do pecado. Isso é muito claro. Porque se você perguntar para uma pessoa mundana, para a pessoa que ainda não é convertida, pessoa que ainda não conheceu a Cristo, se matar uma pessoa é errado, muito possível que ela responda que sim. Mas ao mesmo tempo essa pessoa não vê que certas piadas que ela faz entristecem a Deus. Que certas risadas de coisas erradas que ela dá entristecem a Deus. Que quando ela fala pelas costas do outro algo que não convém, ela entristece a Deus. E todo pecado entristece a Deus. Portanto, devemos fugir de todos os pecados. Todos os pecados. Se a gente vir trazer a discussão, não, mas existe pecadinho, existe pecadão, existe pecado mais grave, pecado menos grave, eu creio que é pertinente sim dizer que há pecados considerados mais graves. Não vejo problema em dizer isso. Não vejo problema mesmo em se dizer isso. Se a gente descobrir que um irmão mentiu e descobrir que um outro irmão matou uma pessoa, é claro que a gente lida o assassinato com maior seriedade. Mas não podemos, por isso, deixar de levar com seriedade a mentira. Porque todos os pecados levam à morte. No sentido de todos os pecados se destinam à condenação. Apesar que se tenham perdão. Há pecado que se leva à morte e não se há perdão. Se a gente for falar mais tecnicamente, esses são os verdadeiros pecados que levam à morte, né? Porque automaticamente levam à morte, né? Na verdade, o pecado que leva à morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente vê um pecado que leva à morte e que não se há perdão por esse pecado. Agora, temos os pecados que sim levam ao destino da morte, à condenação, ao sofrimento eterno, mas se há perdão por eles. Inclusive o assassinato. Inclusive as orgias, a vida promíscua. Tal como vemos personagens bíblicos que ou estiveram envolvidos em assassinato, ou estiveram envolvidos em vida de prostituição, e essas pessoas foram acolhidas por Deus. Claro que houve mudança de vida. Não há evangelho sem mudança de vida. Não há conversão sem mudança de vida. Mas elas foram acolhidas. Elas foram amadas. Elas foram cuidadas. E assim elas puderam entender o amor de Deus.
Mas o nosso efeito, o efeito que nós devemos provocar nas pessoas que ainda não chegaram a esse ponto, não chegaram a entender o Evangelho, não chegaram a viver o Evangelho, serem convertidas, devemos provocar um efeito de atração ao Evangelho, e não mudança, e não repulsa. Se desrespeitarmos essas pessoas, além do fato de estarmos também desrespeitando a Deus, pois devemos honrar e respeitar todos, estamos criando um afastamento da pessoa do Evangelho. Porque se a pessoa, como brasileira, por exemplo, tem o mínimo conhecimento da Bíblia, ainda que não seja cristã, se ela vê, poxa, Jesus falava de amor, mas esse indivíduo se diz cristão e me desrespeita, e me xinga, e me ofende, parece que quer longe de mim, por que eu vou buscar esse evangelho? Então, não devemos moldar a Bíblia aos desejos das pessoas. Isso não devemos fazer nunca. Isso é grave. Mas devemos entender que assim como nós já estivemos no pecado, sem entender a conversão, sem entender o evangelho, sem entender a seriedade das coisas, que a vida não se limita à vida nesse mundo, tem pessoas que ainda estão nisso. E Deus foi paciente conosco enquanto ainda estávamos com essa mentalidade. Por que nós não seríamos com as pessoas que ainda têm? O nosso desejo maior não deve ser que elas também possam entender o que a gente entende, crer no que a gente crê? Nosso desejo não pode ser que elas sejam condenadas. Não devemos buscar vingança. Ainda que sim, Deus ministre vingança, mas Ele pode ministrar vingança. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele consegue ministrar vingança de uma forma justa. Nós não. Nós não. Qualquer ser humano ministrando vingança está em pecado. Porque o ser humano não consegue ministrar vingança de forma justa. Porque a própria vingança humana já não é justa por natureza. Por isso a vingança é do Senhor. E mesmo assim, nosso papel não é desejar vingança às pessoas que nos ofendem, que nos perseguem. Mas com bom coração, com amor no coração, que a gente possa orar e interceder por essas pessoas, evangelizar essas pessoas, ainda que não evangelizando com palavras, mas evangelizando com ações, para que por meio das nossas ações elas possam sentir apego pelo Evangelho, que elas possam ver o nosso amor, a nossa paz, a nossa sabedoria, a nossa tranquilidade, e que possa ser despertado o desejo no coração delas. Poxa, como é que eu posso ter esse amor? Por que esse cara tem o que eu não tenho? Será que esse não é o caminho que eu devo seguir? E a pessoa pensando nisso, já temos algo muito bom. Porque abrimos as portas para que ela possa entrar no recinto e que possamos evangelizá-la, que ela possa conhecer o Evangelho. E isso é maravilhoso, pessoal. Isso é muito maravilhoso. E nisso a gente vê o quão superior, o quão mais importante é tratarmos bem. Na verdade, o dever que temos de tratar bem os não convertidos, de amar os não convertidos, de tratarmos eles com paciência, com calma, suportando-os. Creio que eu já dei a entender isso aqui, mas eu quero reforçar. Nós é excelente, mas nós não precisamos nos limitar e não devemos nos limitar a evangelizar, abrindo a Bíblia e lendo alguns versículos para a pessoa. Isso é muito importante. Mas às vezes, a evangelização mais eficaz
Será com atitudes? Será com ações? É você abraçando a pessoa quando ela está no momento de tristeza, dando uma palavra de esperança quando ela está no luto, demonstrando amor quando ela é rejeitada pelos outros, lembrando ela do amor de Cristo, sempre direcionando ela para Cristo, às virtudes de Cristo, ao amor, à esperança, à paz, à benignidade, à bondade, para que o nosso fruto do Espírito possa resplandecer aos outros. Não para que isso vire motivo de vanglória para nós, mas para que eles possam notar isso, para que eles possam perceber isso e querer isso. Também não querer por competição ou por inveja, mas por ter o desejo genuíno de querer ter o amor, querer ter a paz, querer ter o Espírito. Isso é maravilhoso. E se já tem um irmão convertido, mas que caiu em pecado, seja nos que são chamados pecadinhos ou pecadões, que nós possamos tratá-lo com toda a dignidade. Claro, tratar com dignidade também é corrigir quando é necessário, repreender quando é necessário. E muitas vezes com palavras muito mais duras do que as que eu estou usando aqui. Muito mais duras. Mas também não deixar que isso se vire ódio, vire desprezo pela pessoa. Porque a correção tem a medida certa de correção, mas também deve ter consolo. Também deve ter o caminho. Não adianta apenas apontar dedos e não mostrar à pessoa o que ela deve fazer. Porque, mesmo depois de convertido, eu já errei, já cometi erros graves, já pequei, já caí, já me desviei. É provável que quem está ouvindo esse vídeo, vocês que estão ouvindo esse vídeo, seja quem for, também. Mas Deus foi paciente conosco e nos resgatou do mal, mesmo com as nossas injustiças e com as nossas injustiças e com a nossa ingratidão diante dele. Devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Ao mesmo tempo sabendo que um exemplo, se eu precisasse ser corrigido, ainda que eu não quisesse isso no momento, eu queria que alguém me corrigisse, se fosse para o meu bem verdadeiramente, de forma justa, de forma verdadeira. E também, se eu estivesse em uma situação de pecado ou uma situação de tristeza, de sofrimento, eu gostaria que a pessoa me consolasse com paciência. E devemos ter sabedoria para saber o momento de cada coisa. Não podemos apenas querer consolar e esconder o pecado da pessoa, não buscar mostrá-la do erro, mostrá-la o erro. Esse consolo é falso. Apenas uma mão na cabeça. Passar a mão na cabeça e não mostrá-la a necessidade dela se arrepender. Mas também não adianta apenas repreender de forma a apenas acusar, culpar a pessoa e não colocar esperança nela. Se uma repreensão, claro, há momentos e momentos, mas se uma repreensão serve tão somente para acusar a pessoa e não, ainda que use de palavras duras para trazê-la à mudança, essa repreensão é problemática. Então nisso a gente vai com a sabedoria unindo essas coisas. Não necessariamente uma repreensão precisa conter também as palavras que chamamos de palavras de consolo. Mas ainda que use de palavras difíceis, de palavras duras, de um tom de voz mais alto, deve ter o objetivo de ajudar a pessoa a mudar, deve ter boa intenção. E também o consolo deve ser sábio. Não deve ser um consolo para que a pessoa permaneça no erro, mas justo para fornecer-lhe a esperança, dar-lhe a esperança e mostrar-lhe que deve se arrepender e que se arrepender será perdoada. Que tem um meio, tem uma salvação em Cristo. E Cristo é perdoador.
Ainda que eu console a pessoa, eu não tenho como perdoá-la. Claro, se ela me ofendeu, eu perdoo ela. Mas os pecados dela contra Deus, quem pode perdoar é Deus. E mostrá-la isso, que ela tem que recorrer a Deus, tem que clamar a Deus, reconhecer seus pecados diante de Deus e abandoná-los. Não somente reconhecer, mas abandoná-los. E é isso, pessoal. Isso é maravilhoso, que a gente possa seguir em frente como cristãos verdadeiros, levando o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, as boas virtudes do fruto do Espírito. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.